Bem-vinda, minha amiga, no meu podcast, Vins Podcast, um podcast totalmente voltado para carreira, empreendedorismo e ter você aqui, uma pessoa que trabalha, que corre atrás de academia, serviço, mãe, uma É. mulher que está se destacando, né, no meio da nossa região, porque foi uma das pessoas mais solicitadas que eu já tive aqui. Então é um prazer muito grande, né, ter você dando presente no nosso podcast, compartilhar um pouquinho da sua vida, do seu trabalho, da sua carreira. É um prazer muito grande. Não vou deixar você se apresentar. Tá. Eu quero agradecer, né? Primeiramente, agradecer pela oportunidade. Fiquei muito feliz de você falar que eu fui muito requisitada. Fiquei feliz com isso. E, né, eu sou Maiana, sou de Divino, divinense. Tenho 34 anos. Sou casada, sou mãe do Pedro, de 4 aninhos. Trabalho hoje no Scob. Hoje não, né? Há 15 anos, vou fazer 15 anos de 15 trabalho anos no de carreira. Scob, Crédito Sudeste, graças a Deus. E aí vem, né, ao longo desse tempo, nessa carreira. E sou empreendedora também, né? Faço um monte de coisa, já fiz muita coisa, já mudei de ramo, sempre empreendendo aí mesmo com o trabalho. Não para. Não paro, eu não consigo. Gosto muito da vida fitness também, né? Entre os trancos e barrancos, eu tô lá firme. O povo fica assim, Rodolfo, chama a Maiana, Rodolfo. Nós queremos entender como que a mulher faz aquilo tudo, Rodolfo. Aquela mulher trabalha no Cicobi, aquela mulher é gerente, ela malha, aquela mulher é bonita, a mulher ela pega, ela estuda, ela faz tudo, Rodolfo, e não é mãe, Rodolfo. É muita coisa. Eu falo que, assim, o meu dia, as minhas amigas também brincam, assim, o seu dia tem mais horas que o nosso, só pode, porque você dá conta disso Você tudo. vai ter que explicar isso aí Eu pra não sei gente, também como é que faz. eu dou conta. Ainda O vem segredo cá no é esse, podcast. eu não sei como é que eu dou conta. E ainda vem cá no podcast, arruma um tempinho pra gente. Isso, gente, essa semana eu tô vindo aí de vários eventos da cooperativa, então, assim, é muita coisa, Tá na né? temporada, né, das... como é que fala? A gente Dos está eventos? prestes a ter o lançamento do Plano Safra, né? A Uhum, virada aí do Plano isso. Safra. Então, esse período a gente tem ele muitos eventos, muita coisa. A gente acabou de sair de uma feira de negócios que a gente faz também. E eu participei de um encontro de mulheres cooperativistas lá em Araxá. Então, eu tô vindo dessa viagem. Longe, viu? Longe, andei muito de ônibus, Acho que muito dá umas tempo. 7 horas de viagem, acho que era Araxá. Só de Divina a BH, a gente ficou 7 horas dentro do ônibus. Depois, mais Nossa. 6 horas para Araxá no dia seguinte. Foi Nossa, bem desgastante, mas foi longe. maravilhoso o encontro. Foi Vale a perfeito, pena, né? É vale a história pena. pra contar, né? É bagagem, né? Pro dia a Nossa, dia, pro trabalho, é muito eu bacana. falo um negócio, daí depois a gente vai comentar isso daí, né? A gente parado ou fazendo muito, a vida passa do mesmo jeito. Então, melhor a gente Exatamente. aproveitar todos os Isso tempinhos aí. que a gente tem livre ali, porque é o bem mais precioso. Nada paga, né? Exatamente. Mas vamos pegar pelo início. Eu gosto de sempre Vamos. pegar pelo início. Vamos. Quem era a pequena Maiana? Então, Você sempre foi de Divino? sim. Morava lá, seus Isso, pais? minha Você era de região família. rural? Não, Não, a gente sempre centro? morou mesmo na casa que até hoje em dia meus pais moram, né? Eu falo que a minha veia empreendedora, ela vem desde cedo. Eu sempre gostei muito de desenhar. Eu sempre tive essa veia artística com o desenho. E também fazer algumas coisinhas. Então, o que eu fazia? Eu tomava iogurte, aqueles negócios, eu pegava aqueles potinhos, aqueles negócios, fazia um negocinho, descia lá, que a gente mora assim, a casa da minha mãe e a casa da avó embaixo. Uhum. Descia lá na minha avó e falava assim, vó, a senhora quer me comprar? E ali eu já fazia um dinheirinho, né? Já tinha alma Coitada de da minha revenda. avó, né? Claro que ela comprava. Então, assim, já tinha um espírito empreendedor. E aí, tipo assim, quando eu fui trabalhar, foi até um fato curioso que aconteceu. Eu queria comprar uma coisa e a minha mãe falou assim, não vou te dar, não vou te dar. E eu falei assim, eu quero, o que eu vou fazer? Eu falei, então, vou trabalhar, né? Eu Nova, ali com 13 seus anos. 13 anos. 13 anos. E aí eu tinha uma amiga que a mãe dela fazia ovo de Páscoa para vender toda a época, né? Ali tinha aquela sazonalidade, aquele período ela fazia os ovos de Páscoa. E aí eu falei, ô Léia, você me dá um serviço aqui? Aí ela, eu tenho como para embrulhar o ovo de Páscoa. Eu falei, quero. E eu ganhava 50 centavos por hora de trabalho. E eu estudava, né? Então eu ia de manhã, fazia um tempo, ia para a escola à tarde, chegava da escola, ia para lá ainda para fazer mais um dinheirinho. E ficava ali. E ali eu fui até eu alcançar meu objetivo. Assim, não sei se você quer compartilhar. Os seus pais trabalhavam com o quê? Meu pai é pedreiro. Seu pai é Sempre pedreiro. foi pedreiro. E minha mãe dona de casa. Minha mãe nunca trabalhou fora, né? Uhum. Dedicou a vida mesmo à casa. E eu fui E filha vocês única são durante mais 11... irmãos? Eu fui filha única durante 11 anos, até o meu irmão nascer, né? O meu irmão nasceu, eu tinha 11 anos. Vocês são dois? Somos dois, eu e o Jorge. Que bacana. E aí você já pensou assim, poxa,
vou pegar e vou trabalhar, vou Vou comprar. conseguir o que eu quero, né. Aí, dali de estar trabalhando ali no ovo de Páscoa com a Leia, eu ia muito na distribuidora. E eu tinha uma amiga, Tainara, que ela era doida pra arrumar um emprego pra mim, que ela já trabalhava desde cedo na Guarda Mirim, ela ficava assim: "Amiga, eu vou conseguir um emprego pra você". Sim, E sim. aí, um dia eu ia muito na distribuidora e tal, e ali tinha um contato. Aí um dia a Tainara me ligou e falou assim: "Mariana, o Luiz da distribuidora tá precisando de alguém pra trabalhar lá". E eu falei com ele de você, e ele falou que até te conhece, que você tá indo lá de vez em Uhum. quando, né? Vai lá conversar com ele. E aí eu fui, né? Cheguei lá e tal, e aí consegui um emprego na distribuidora de meio período para poder estar limpando as prateleiras e atender, ajudar a atender e arrumando 13, estoque. 14 aninhos aí. 14 anos, né? Isso aí é legal de falar, né? Porque eu falo que é a melhor época que tem pra gente aprender, Sim, né? A com gente não pode nem certeza. mensurar. Às vezes a gente fala assim, principalmente a gente hoje que tá trabalhando, né? E precisando de pessoas. E isso eu falo de gente de 18 anos. A pessoa nem tem experiência, ela fala assim, quanto eu vou ganhar? Não é quanto você vai ganhar, eu preciso trabalhar para me aprender a Sim, trabalhar, entender isso, comércio, entender como que tudo funciona, né? isso, exatamente. Porque eu falo que a pessoa que está contratando, ela tá buscando uma pessoa disposta, Isso. Sabe o né? que que eu falo para quem me procura hoje, né, com interesse de trabalhar? Alguém me pergunta alguma coisa, eu falo: você tem que ser visto. Então, Uhum, se coloque para ser visto, né? uhum. E aí, eu vou te contar, né, a trajetória. Então, assim, quando você se coloca ali, você é visto, ali as oportunidades, e você se preparar, claro, Vai as aparecendo, né? oportunidades elas vão ir aparecendo. Porque, igual você disse, é uma menina que tá indo trabalhar já numa distribuidora, e É, aí o outro que talvez vê o seu perfil de pessoa, não sei se você fala bem assim desde sempre. eu sou faladeira, desde Então, sempre. e tem algo melhor no comércio do que a É. pessoa que fala, Verdade. né? E assim, antes mesmo desse trabalho, minha mãe e minha avó, elas vendiam um remédio natural na zona rural. Todo final de semana a gente ia, né? Meu tio ia no carro, minha mãe e minha avó, e a gente ia vendendo esse remédio na zona rural. Então, assim, ali eu também ia vendo muito elas, né? Ali na venda, no tal, no conhecimento com as Uhum. pessoas na zona rural. Então, Forma aquilo de ali me tratar. ajudou muito, sabe? Eu falo que, assim, me ajudou muito essa bagagem. E essa época na distribuidora, você tocou nesse assunto, de às vezes as pessoas querem saber logo, salário e tudo mais. Eu entrei na época para ajudar mais limpando mesmo, né, de Uhum. limpar as prateleiras. Lá tinha uma escada enorme, eu lavava aquela escada direto, os banheiros. A minha mãe, né, casa é filhinha única, 11 anos, ela falou assim: "Ah, meu Deus, você lavando Tadinha, aquela filha. escada". Eu falei: "Mãe, me deixa", né, assim, é o meu trabalho. E assim, foi dali eu comecei nessa função, e aí já fui começando a melhorar. Aí depois eu já virei só balcão. Aí depois o meu chefe me colocou para lançamento de pedidos, De que a gente pedidos. fazia entrega para outras cidades, então eu lançava os pedidos para os meninos, os vendedores e os Uhum. entregadores. E dali depois, Você ficou quantos anos nessa empresa? eu fiquei uns 3 anos Uns lá. 3 anos. Foi. E seguiu, foi crescendo. Isso. Aí depois ele já me passou para o escritório. No final das contas, eu tinha pessoas lá que trabalhavam, assim, mais velhas que eu de idade, porém eu era uma das funcionárias mais E você antigas. tinha, assim, essa intenção desde o momento que você entrou? Porque você era uma garota, né? É. Você tinha essa intenção de crescer ali dentro? Falei assim, ó, tô começando limpando, mas se me der mole É, aqui, eu vou pegar outro sim, eu serviço. queria, né, eu queria, porque assim, eu queria melhorar, né, Uhum. tanto da função quanto na remuneração. E aí depois eu passei para a parte de escritório, meu patrão viajava, a chave ficava comigo, então tipo assim, eu já estava com uma responsabilidade, eu já fazia fechamento de malote, a chave do cofre era comigo, então assim, uma responsabilidade Muito muito grande, grande, né, né? muito E grande. conciliar isso tudo com vida de estudo? Era difícil, porque aí depois, no início eu comecei lá só de manhã, depois eu já passei para o dia inteiro estudando à noite, Estudando à sabe, é bem noite. pesado, bem pesado. Igual eu falei, era uma garota É, trabalhando, é né? pesado. E alcançando coisas que pessoas velhas não É. alcançam, porque se você vai subindo, né, dentro do cargo, eu falo que na vida do empreendedor, o, o dinheiro é o que ele menos pensa, mas ele é a consequência de tudo aquilo que ele faz. Se você era uma menina ganhando bem, assim, É, em relação, né? Igual eu tô falando, você estava com responsabilidade, é, estava conseguindo as coisas que a maioria que eu aposto ali das suas colegas não tinham. é verdade. E eu estando lá na distribuidora, apareceu uma nova oportunidade para mim, que foi numa boutique na época. Eu fui convidada para trabalhar lá. Por quê? Porque lá na distribuidora eu ainda era nova, eu ia fazer, né, 16 anos, tinha 16 anos.
O meu patrão não quis assinar a carteira. E eu queria muito que assinasse minha carteira. E eu tive essa proposta de ir para a boutique, no propósito dela assinar minha carteira, eu ter esses direitos. E na época eu fui até para ganhar, assim, um pouco menos, né? Que eu ia ganhar ali meio salário, mas o resto era em comissão. E a loja era uma loja requisitada, era uma loja que tinha muitas vendas, então eu falei assim, não, então eu vou, né? Vou ter minha carteira assinada, tudo direitinho. E eu acabei saindo da distribuidora também, visando melhorar, né? Indo lá para a boutique, e de forma que eu, através das vendas, do esforço... E era um serviço mais tranquilo também, né? Porque distribuidor, meus pais são comerciantes, é bem pesado. Igual você falou, essa parte de estoque, prestar conta, nota, mercadoria chegando, mercadoria... Isso. É muita coisa, né? Assim, a carga horária da distribuidora também era um pouco mais pesada, porque para conciliar com estudos, né? Porque eu ainda estudava. E era um pouco mais pesada, era conta de eu sair correndo e ir para a escola. E aí essa minha patroa lá da loja me deu uma abertura muito boa, assim, para eu estar saindo ali da loja e estudar, tudo bacana. Eu falo que eu aprendi muito com ela, porque ela era uma mulher, assim, de muita garra. Eu vi ali a luta dela constante, sabe? Para dar conta. Essa boutique tem até hoje? Não tem mais, porque ela acabou indo embora, mas, tipo assim, perpetuou por muitos anos, porque ela era uma mulher de muita garra mesmo, e ela me ensinou muito também. Ali eu também aprendi muita coisa. E conheci mais pessoas também, né? Sim, aí você foi para um ramo totalmente diferente, aprendeu mais coisas e aprender nunca demais. Porém, né? Eu falo que sempre chega uma etapa na vida da gente que é a etapa da formação. No ensino médio, você está completando, terceiro ano. O que você queria de sua vida? Então, queria estudar, queria estudar. Quero arrumar serviço. O que você queria de sua vida? Eu já estava trabalhando, né? Eu pensava, assim, em estudar e fazer uma faculdade. Só que na época, para mim, Divino era difícil, porque eu ganhava meio salário, mas comissão. Para a gente poder estudar fora, a gente tinha que pagar o ônibus e a faculdade. Entendeu? Meus pais não tinham condição de pagar, né? Na época era mais complicado. Então, eu já pensei em fazer química, que eu tinha um professor de química que eu adorava ele. E ele me incentivava. E ele falava assim, vai, eu pensei em fazer química. Fala isso, quais matérias que você se destacava durante o seu período de médio? Assim, eu era muito boa aluninha, sabe? Eu era bem regradinha. No ensino médio, assim, mais no finalzinho, por causa de estar trabalhando, assim, me apertava um pouco mais. Mas eu sempre fui muito boa aluna. Eu gostava de química demais, matemática. Eu odiava português, história e geografia. Você acha que reflete um pouquinho no seu trabalho de hoje esses gostos? Sim. Eu vejo que sim, né? Mas assim, aí naquela questão ali de não ter como pagar, conciliar ou para pagar ali os estudos fora, eu fui pensando, vendo as alternativas ao redor que eu teria, né? E aí foi quando eu abri um polo universitário em Divino. E das opções que tinham lá, eu olhei lá assim, tal, falei, vou fazer serviço social. E fiz serviço social. Do nada. Do nada. Tipo assim, negócio de matemática, mas eu vou fazer serviço social. Nossa, parece até comigo, né? Comigo, o pessoal que eu era uma pessoa, mano, que era considerado o nerd da sala. Da sala não, né? Ponteado é um local pequeno. Da região. Então, às vezes, o pessoal atrapalhava alguma coisa de computador. Eles levavam na minha casa para poder arrumar. Porque eu lembro que era muito engraçado que tinha técnico na época, né? Os técnicos de informática. A computação nunca foi algo de muito acesso, até nos dias de hoje, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar. E aí, o técnico para poder mexer nas redes de computadores da escola, e ele não conseguia. E eles me tiravam de dentro de sala para ele mexer. Aí eu vou te contar um caso curioso também que eu lembrei. Fui parar lá na educação física. Tipo aí, assim. Não, né? Tá igual. Que aconteceu? Mas olha só pra você ver. Você me fez lembrar de uma situação. Eu dei aula particular de matemática para 2 professoras. Para 2 professoras? Para elas relembrarem algumas matérias. Na época eu era tão assim, né? Eu era tão focada que eu dei aula para elas particular, assim, um tempo, Deus. Sabe? Então, assim, é bacana, mas isso que você falou, nossa, né? Nosso caso é parecido, né? E a gente, quando é novo, a gente fica assim, que eu? Olha só! Como é que eu consigo, né? Como é que as pessoas não entendem isso? É tão fácil. Exatamente, era isso que a gente pensava. Eu era assim com desenho, né? Como eu tinha facilidade, aí às vezes os coleguinhas lá em casa, aí eu fazia, aí eu olhava e ia tentar, não conseguia. Eu falei assim, mas como você não consegue? É tão fácil. Tão fácil. Era fácil. Eu acho que eu sou fotógrafo por causa disso. Eu sempre tive um apego muito grande com desenho também. Então, meu apego com fotografia, ele veio daí, né? Eu nunca imaginei ser fotógrafo, mas eu desenhava bastante. Aí eu
Do nada, eu comprei uma câmera para tirar foto das minhas alunas e falei assim, isso aqui é muito bom, é tranquilo de fazer, eu vou E continuar. aí desenvolveu, Virou né? tudo isso Isso daqui que você aí. tá vendo hoje. E aí, Rodolfo, continuando a trajetória, eu um dia lá na boutique, né, já tinha um tempo que eu trabalhava lá, e aí um amigo meu de infância, que estudou comigo a vida inteira, eu já fazia o serviço social, né, e tal, ele passou em frente à boutique assim e voltou. Aí entrou e falou assim, Maiana, tem uma vaga no Sicoob, e não vai nem ser estagiário, vai ser contratado mesmo. Você não quer participar do processo seletivo, não? Acho que você tem perfil. Aí eu falei assim, GR, não quero não. Eu acho assim, que na hora, né, o comodismo, eu gostava de trabalhar ali na loja e tal. Uhum. E não pensei também, nunca Tava na tinha pensado faculdade. isso pra mim. Às vezes eu até duvidei um pouco da minha capacidade no momento, né? Eu achava interessante, ele e um outro amigo trabalhavam lá, já achava legal eles trabalharem lá. Uhum. Uma amiga minha tinha acabado de entrar também, achei muito legal. E fui embora, sabe? Trabalhei, fui embora. E em casa, tomando banho assim, me deu um negócio. Falei, uai, tô doida? Falar com o Jair que eu não quero? Claro que eu quero. Adiantei o banho, já saí. Falei, mãe, o Jair me chamou, falou pra me fazer um processo seletivo no Sicoob. Falei que eu não quero, onde eu tô com a cabeça. Vou ligar pra ele agora. Estabilidade, Pensei tranquilidade, assim, uma empresa renomada. E aí peguei o telefone, liguei pra ele na hora e falei, GR, eu quero, tô doido, como é que eu falei que você não queria? Como é que eu faço pra participar desse negócio? Aí ele faz um currículo e vai lá amanhã, entrega pro Vitor, pro gerente. Você vai procurar ele. E fala com ele, se apresenta. Se é boa nisso, você vai lá e se apresenta. Então é agora. Eu já fui lá, já dei um jeito de fazer o currículo. No dia seguinte, tô eu lá na frente do Vitor. Aí cheguei, ele costuma até brincar até hoje. Eu falei assim, chega aquela menininha lá de botinha, piercingzinho no nariz. Eu olhei e falei assim, Não vai não virar vai nada. virar nada. E aí entreguei meu currículo pra ele. Falei assim, olha, eu vim aqui entregar meu currículo, que eu sei que tem uma vaga. E eu quero participar desse processo seletivo. Aí ele começou a me fazer umas perguntas e tal, e eu fui respondendo ele e tal. Aí ele falou assim, não, então tá bom, pode deixar que a gente faz contato. Eu falei, obrigado. Voltei pra lá, contei, né, pra minha patroa, falei com ela, ó, você vai ser essa oportunidade e tal. Ela falou, não, Maiana, você tem que ir mesmo, porque aqui você vai ser sempre a vendedora, né, e lá você vai ter uma oportunidade de crescer. Então, assim, não tem problema. Uhum. Então, assim, fui bem clara com ela também. E aí, dali, passou uns dias, me chamaram. Fui pra Espera Feliz fazer o processo seletivo. Chego lá, tá lá, a minha amiga da faculdade. Então, peraí. Primeiro você faz um Processo seletivo. processo seletivo. E você concorre com outras pessoas. Mas o que você foi até o Vitor seria Eu fui o quê? entregar o currículo para me colocar à disposição para fazer o processo seletivo. Entendi. Então ali era, por enquanto, era só você fazendo uma inscrição. Isso, início de um sonho. Início de um sonho. Aí tá. Aí quando chego lá, a minha amiga da faculdade, a minha melhor amiga da faculdade concorrendo comigo. Falei, Eita, meu trem. Deus. Tudo bem, seja o que Deus quiser. E participei lá, né, que teve fazer escrito, das entrevistas, né, e todo o processo. E aí mandaram a gente para casa. E nada de dar resposta, eu ansiosa. Falei, deve ter sido ela escolhida, né, porque até agora não fizeram contato comigo e tal. Aí cheguei na faculdade, falei assim, ih, te ligaram, tá? Ela, não. Falei, então me dá esperança. Esperança. E fiquei com aquilo. Era muita gente? Só eu e ela que participamos desse processo seletivo. Entendi. É assim, nesse dia, né? Não sei se tiveram outros lá. Esse outros processo dias. seletivo, dá pra falar assim como que funciona? Tipo assim, você faz uma prova, ele é conversando diretamente com alguma pessoa responsável? Então, vou explicar. Há 15 anos atrás, né? É. Eu vou fazer 15 anos de cooperativa, agora em julho. Eu fui para a Espera Feliz, que na época era a sede da Credivap, que é quando eu entrei, cooperativa. E lá eu passei por um teste de escrito, eu tive que escrever lá algumas coisas, por que eu queria entrar, tudo mais, meus conhecimentos. Fui entrevistada sobre os meus conhecimentos acerca da cooperativa e passei lá por umas 3 pessoas nesse tipo de entrevistas e escrito. Hoje em dia, nós temos uma empresa terceirizada que faz esse processo seletivo. Então, a pessoa ela passa por vários testes, né? Testes e entrevista também. E são etapas. Então, assim, hoje em dia não são mais, é raro ter 2 pessoas para uma vaga, né? Hoje a gente tem lá o banco de talentos do Sicoob também para as pessoas entrarem, se cadastrarem, para estar participando desses processos seletivos que são feitos por uma empresa terceirizada. E tem que ter alguma graduação necessária, mínima ali? Como que funciona? Isso. Há 15 anos atrás, eles não exigiram isso. Só pediam, assim, que depois a gente estudasse algo na área correlata.
Hoje em dia, para você se inscrever, você já tem que estar cursando ou ter uma graduação na área. Vou mencionar aqui: matemática, ciências contábeis, cooperativismo, né? Deixa eu pensar aqui. Processos gerenciais, existe uma faculdade semipresencial de processos gerenciais que ela te dá essa possibilidade. Informática. Informática. Não, como é que é o nome agora? Me fugiu. Sistema de informação. Sistema de informação também. Então, assim, hoje você tem que estar cursando ou já ter essa graduação para você poder se inscrever. Entendi. Entendeu? Igual eu sou formada em serviço social, mas depois eu fiz um MBA em gestão estratégica de cooperativas, né? E já fiz outros cursos pela Central Cred Minas, já fiz outros cursos pelo próprio Cicobi Universidade. Então, assim, eu tenho outras... Vai se enquadrando, né? No decorrer que a empresa vai se adaptando, a gente tem que se adaptar também, né? A gente não pode parar nunca de estudar, né? Sim, Porque faz igual parte. nesse ramo as coisas mudam muito. Então, você tem que estar ali em constante aprendizado, você tem que estar sempre aberto para o novo. E aí, como é que foi? Você lá pegou e recebeu a notícia? Não, aí meu telefone toca, GR, falei, meu Deus. Aí atendi, falei, oi. Aí, coisa assim que a gente não esquece, né? O jeito que ele falou assim, então, Maiana, tô te ligando pra falar que não vai ter jeito, não. Eu falei, GR, tá bom, não era pra ser pra mim, que bom que é ela lá, que é minha amiga e tal. Ele falou assim, não vai ter jeito não, vai ter que ser você mesmo. Eu disse assim, eu nunca esqueci, né? O jeito que ele falou. Me apertando. Não, é porque assim, nós somos amigos de infância, né? Então, assim, já tem essas brincadeiras. Amigo é os piores. Os piores tem. Aí, não, e pior, né? Ele já virou meu chefe depois e tal. Então, aí, como é que você faz, né? Aí, eu pulei já de alegria, aí já contei pra minha mãe, falei com a minha patroa, aí já fui dar andamento em tudo pra eu poder começar, né? Sua patroa aceitou tudo? Sim, ela me incentivou desde o início. Igual eu te falei, a primeira fala dela também, coisa que eu não esqueço. Ela falou, aqui você vai ser sempre vendedora. Lá você vai ter a oportunidade de crescer. Você tá nova ainda, eu acho que você tem que correr atrás, né? E ela foi muito bacana comigo, sabe? Na minha saída. E foi lá em Divino mesmo pra você executar o serviço lá? Porque Sim. você trabalhou fervedouro. Eu trabalhei em Alto Caparaó também. Também. Sim, foi quando eu me tornei gerente. Tá. Eu comecei em Divino, no atendimento, com cadastro, né? Nós éramos assim, uma equipe bem reduzidinha. O Vitor foi meu primeiro gerente, foi esse que me contratou. Uhum. Então, assim, a gente começou ali uma equipe reduzida. Eu comecei com atendimento, com cadastro. E o Vitor, tipo assim, sempre apostou muito em mim também. Ele sempre me mandava para fazer cursos, E até um dia eu brinquei com ele. Quando eu entrei, comecei a tomar gosto, sabe? Comecei, assim, a gostar. Eu falo assim, que não é uma coisa que eu escolhi desde então. Acho que Deus escolheu para mim antes de mim. Né? Foi te guiando, porque foi um chamado. Isso, O negócio de do nada você tá lá dentro de uma loja. Do nada, né? E aí a pessoa vem, ela te olha e te chama. Sabe, e o curioso é que ele passou, aí ele voltou, assim, entendeu? Parece que deu aquele Fica marcado na vida da gente esses momentos, né? E assim, eu falo isso, eu acho que Deus escolheu pra mim antes que eu escolhesse. E aí eu quero saber, porque outra vida, outra rotina, tem preparação, tem curso para você iniciar, porque, vamos supor, eu passei, pronto, agora você vai chegar e vai fazer um treinamento pela própria Cicobi. Como que funciona essa primeira etapa aí para você poder trabalhar? Isso, eu tenho que falar de 2 tempos, de 15 anos atrás e de hoje. 15 anos atrás, quando eu entrei, você entrava e aprendia no dia a dia, meu filho. Você tinha que contar com a boa vontade de seus colegas ali de ajudar. Graças a Deus que eles eram meus amigos já, pessoais. Então, assim, a gente se ajudava muito, sabe? Foi fácil. Foi mais leve com a ajuda de todo mundo. A nossa equipe era muito bacana. E você foi fazer o quê? Aí eu comecei como atendimento. Fazia atendimento e cadastro, que a gente fala hoje, que é os cadastros mesmo, abertura de conta, tudo era comigo, essa parte de atendimento. E ali, como eu te falei, eu comecei a pegar gosto, e aí eu brincava com o Vitor. Eu falei assim, eu quero essa cadeira ainda, eu quero ser gerente. Comecei a desenvolver aquilo ali em mim. E aí ele começou a apostar muito em mim também, me mandar para treinamento. Eu falo assim que ele era muito bravo, ele pegava muito no meu pé, muito mesmo, muito. Eu falo que ele é muito bravo até hoje, mas assim, porque eu vi que ele queria o melhor para mim. E tudo isso que ele fez para mim na época, né, de me cobrar, me exigir, postura, profissionalismo, crescimento,
me ajudou a chegar Ele é até hoje. muito... A diferença de idade pra vocês é grande desse Vitor ou não? Ou Do seja, Vitor? O Vitor, ele tem 40 e poucos. o seu amigo de infância seria o O Ger. GR, que tem mais ou menos a E minha ele também idade, um ano tá mais. no Cicobi Tá ainda? até hoje. O Vitor hoje é nosso diretor de negócios e o GR é o gerente de negócios. Oh, legal. É É, bom que muito vocês bacana. continuam ainda Continua. depois, com essa história, né? 15 Continua. anos. 15 anos de história. E aí, tipo assim, aí foi isso. Aí, assim, ou seja, o Vitor apostava muito em mim, me cobrava muito. E eu também me cobrava muito. E a gente tinha um gerente de negócios, Gilberto, que ele era meio doidinho. Ele apostava mesmo nas pessoas também. Confiava muito. Confiava. E se ele olhasse, ele falava, não, eu acredito, e ele te Tira o colocava. melhor seu. E aí ele chegou um dia lá na agência e falou assim, ó, tem uma vaga para Alto Caparaó, gerente de Alto Caparaó, e é você. Ele nem perguntou se eu queria, não. Falou, é você. E eu, nossa, pai, falei, Gilberto, não, é você. É você. Então vamos preparar aí o dia que você vai. E ali, Rodolfo, eu já comecei, minha cabeça já ficou a mil. E o Vitor, não, Você tava vai. com aquele... Você já tinha terminado a faculdade? Como é que tava a sua vida aí? Então, a faculdade ainda não tinha terminado. Então Não foi tinha. rapidinho esse processo. Você tem Foi, muito foi tempo de gerência? Foi rapidinho. Me tornei gerente em 2013, né? Eu fiquei 3 anos lá em Divino como colaboradora. Muito E aí rápido, foi. assim, uma Na evolução. verdade, eu tinha acabado a faculdade, sim. Só que ela enrolou uns papéis lá pra formar. Eu formei depois mesmo, mas eu tinha acabado. Você já parou pra pensar que a sua evolução em todo local que você passa, ela sempre foi muito rápida, Foi pelo que você tá rápido, contando? foi Ou você mesmo. nunca percebeu isso na sua Você vida? falando agora, eu pensei mais, Porque é mas muito foi. tempo, muito pouco tempo pra gente crescer, se adaptar, pra gente assumir postos Sim. grandes, Mas né? eu acho que o que mais me ajuda é a minha coragem, né? Uhum. Porque, assim, te falar que quando eu fui pra Alto Caparaó eu tava pronta pra ser gerente, não tava, não. Entendeu? Não tava, eu era atendente. Eu substituía o Vitor, às vezes, um dia ou outro, que ele precisava de um treinamento, que ele precisava sair mais cedo, ou precisava faltar, mas eu não tinha preparo. Você me perguntou sobre o preparo também, né? Uhum. Anteriormente. Naquela época, a gente tinha que aprender assim. Hoje, quando o colaborador ele é contratado, ele passa uma semana lá no nosso centro administrativo, que hoje é na Crédito Sudeste, né? A gente é uma junção de Credivap com Credimur, então hoje nosso centro administrativo é Muriaé. Então, esse colaborador ele fica uma semana passando pelos setores, para entender. Então, ele já entra sabendo mais, um pouquinho, né? Essa é a base pra todo mundo. A pessoa vai entrar, ela vai entrar como colaborador. Ela vai entrar como agente de atendimento. Agente de atendimento. Na maioria das vezes. Isso, agente de atendimento. A não ser que ela seja contratada específica para um cargo. Mas a cooperativa, ela tem trabalhado cada vez mais essa questão do plano de carreira e sucessão. Então, assim, né, a gente preza, o Cicobi Crédito Sudeste preza muito por isso, para valorizar as pessoas que estão ali dentro já. Porque talvez a pessoa também já tenha um preparo, né? Vamos supor, às vezes ela tem um tempo na carreira dela, mas ela pode voltar, ela não vai pegar embaixo, né? Ela vai começar em cima, né? Então, assim, a gente preza muito por essa sucessão, né? A pessoa tá aprendendo e, de acordo com a desenvoltura dela e tal, ela tá crescendo. E aí, voltando lá atrás, eu fui pra Alto Caparaó, né? E aí, tipo assim, talvez pra mim seja o meu maior desafio na vida hoje, pessoal e profissional. Porque você imagina, dentro da casa do papai e da mamãe. Não tava casada, não? Não era casada. Ir pra uma cidade que eu não conhecia ninguém, para assumir ali uma função que eu não sabia fazer. Eu via outro fazendo, mas eu não sabia, né? Ali no tete a tete. E aí, tipo assim, foi o maior desafio da minha vida. E também de chegar lá depois... Foi pra morar também? Fui pra morar, porque lá não tinha como eu ficar indo e voltando todo dia, né? Eu tinha uma moto na época, não tinha carro. E aí eu fui pra lá, morei 15 dias numa pousada lá. Virei parte da família, do pessoal da pousada lá. E até eu arrumar um apartamento pra mim. Na época eu arrumei um apartamento, minha mãe me ajudou muito. Eu já coloquei lá um apartamento enorme que eu arrumei. Eu tinha uma cama, um guarda-roupa, uma geladeirinha antiga, um fogãozinho e um sonho, né? Foi, eu que preciso, nada mais. Nada. E ali, tipo assim, não tinha ônibus pra eu vir visitar minha família. Então, eu tinha que contar com a colaboração desses gerentes de negócio. Eles pegavam, levavam um carro para mim de espera feliz, me emprestavam o carro da cooperativa para eu vir em casa no final de semana e voltar na segunda, até eu comprar meu carro, né? E ali foi. E, assim, foi um desafio muito grande na minha vida. Me ajudou muito, sabe? Porque é uma evolução também muito grande pessoal sua, né? Pessoal demais. Assim, tinha noites que eu tava lá naquele apartamento, assim, sozinha. E eu pensava, falei assim, Senhor, é eu por eu. Por mais que os meninos da agência, assim, nossa, eram
meus amigos me ajudavam demais, as meninas preocupavam demais comigo, né? A Tati levava comida pra mim, que ela ficava com dó de mim, assim, de ficar fazendo comida lá, de qualquer jeito, ela levava comida pra mim. A outra já chegou um dia me ligar de noite e falar assim, Maiana, você quer que eu peço pra levar uma coberta pra você? Porque tá muito frio, eu tô com dó de você sozinha nesse apartamento. Nossa, ele é aquele frio, acho que era Gelado, lá. né? Geladão. Mas ali eu fiz amigos, sabe? Que eu tenho amizades que eu tenho até hoje. Mas foi bom também, Foi. porque eu falo que né, Alto Caparaó é uma cidade pequena, né? Sim. E tudo aquilo que é pequeno, ele nos proporciona oportunidades muito grandes com experiências, porque a Sim. responsabilidade é muito menor, né? Não vai falar que a responsabilidade de uma cidade grande para você gerenciar não é a mesma. Com o fluxo, a demanda, né? O Sim. tamanho das equipes, não Isso, é da mesma isso, forma, né? Ali, assim, eu tive um desafio muito grande de estar assumindo primeira vez a gerência, né? Então, ali, pra mim, foi um desafio imenso. E você já foi pra gerência? Eu já fui pra gerência da agência. Da agência Isso. mesmo. Igual, eu cheguei lá, tinha colaboradores que tinham, assim, eram mais velhos Eu ia que falar eu de agora. idade, e eu mais nova fui pra assumir a gerência. E lá eu fiquei por praticamente 2 anos, né? Até esse mesmo gerente de negócio chegar pra mim, eu tinha acabado de casar em 2015, tava em Divino ainda, de férias, ele me chamou, falou assim, ó, tem uma vaga pra fervedouro, e eu quero você lá. Ah, pra quê? Mais um. Pulei de altura de felicidade, né? Eu falei, não, então o que eu vou fazer? Eu vou voltar a morar em Divino e volto pra fervedouro todo dia pra trabalhar. E assim eu fui me despedir e pra falar com o pessoal de Alto Caparaó que eu tava vindo embora. Porque quando eu fui sair, eles ficaram assim, vai embora não, hein? Você vai voltar. Eu falei, não, gente, vou casar e vou voltar, que eu ia morar lá. Uhum. Vou casar e vou voltar. E depois pra chegar e falar, não, gente, não vou voltar. Você falou mentira. Eu falei, não falei mentira. Não estavam nos meus planos, né? Mas acabou que... Aí eu vim pra fervedouro e fiquei aqui por 9 anos. 9 anos fervedouro. 9 anos. Ali foi, assim, a massa do seu trabalho, vamos dizer assim, de rotina, vida, dedicação, né? Sim, eu esqueci de mencionar que quando eu trabalhava em Alto Caparaó, eu ainda trabalhava com fotografia. Eu, assim como você... Aí, gente, ó, da minha área aí, ó. Então, eu trabalhava com fotografia. Então, eu vinha pra Divinos esse final de semana e trabalhava sábado e domingo com fotografia. E segunda-feira eu tinha que levantar cedo pra ir pra Alto Caparaó pra trabalhar durante a semana e atendendo com fotografia, né? Conciliando lá aquela doideira. E eu vou te fazer uma pergunta aí pro pessoal que é espectador do programa. Fotografia é de boa o trabalho de fotografia? Você quer a verdade? Você quer? Vou manter. Conta pro pessoal aí, que se eu contar eles não vão acreditar. Nossa, é dá trabalho? Dá muito cansa. trabalho. O pessoal acha que é só, primeiramente, que é só você apertar o botão, né? Nossa, serviço de foto é muito bom, ó, pra você ver esse trabalho limpinho, você nem cansa. Eu falo, meu amigo, eu tiro 10 mil fotos num casamento, eu levanto esse braço 10 mil vezes, eu saio do casamento destruído. Se fosse só isso, tudo bem, né? E quando você tem que ir lá editar uma por uma. Passa isso foto por foto, né? Tudo que a gente quer fazer foto. um bom serviço, mas é igual você. Um sinal do seu sucesso de crescer é porque você presta um bom serviço. Eu também gosto de prestar um bom serviço. Então, a gente não chega lá e entrega um serviço de qualquer maneira. Você dedica tempo naquele negócio. E você fica ali e atura a gente enjoada. De todo jeito. Faz parte. E aí, ali em Fervedouro, eu falo que foi, assim, pra mim... até então, mais marcante da minha carreira, porque ali a gente conseguiu estabelecer uma equipe muito legal, a gente conseguiu entregar números muito bons que a cooperativa nos pedia, né, e principalmente voltado para os nossos cooperados também, que é o mais importante, e o tanto de amizade que eu fiz nesse fervedouro, não tem condição. E agora eu vou fazer, deve ser por isso que eu recebi tanta mensagem, o pessoal te pedindo. Agora nós vamos entrar numa fase que, para mim, é muito importante porque reflete aquilo que é o programa, né? Sobre carreira. O que um gerente faz? O que um gerente faz? O que um gerente faz, né? Trabalha de 10 às 3 no ar-condicionado. Isso é o que eles falam. Acham, né? Então, o que um gerente faz? Hoje, a principal função do gerente é o quê? Gerir pessoas para entregar resultados, né? Resumindo aí. Então, às vezes a pessoa acha que a gente trabalha de 10 às 3 no ar-condicionado. Não é bem assim. Hoje eu sou gerente da Agência Divino. Vai fazer 1 ano que eu estou lá. Eu tenho lá 14 colaboradores comigo, mais 2 terceirizados. Nós somos 17 dentro da agência, né? Então, já começa por aí. Você gerir ali 14 pessoas de idades diferentes, de culturas e criações diferentes. Temperamentos diferentes, que é o pior, né? Você tem que fazer aquelas pessoas trabalharem juntos, em sintonia, para entregar um resultado. Outra pergunta. É várias áreas dentro do...
dentro do banco? Por exemplo, aqui eu tenho que dividir, eu tava até te mostrando mais cedo, né, que o que salvou meu trabalho aqui. Aqui é uma área para o podcast, é uma área para trabalhar com publicidade de empresa, outra área de casamento, ensaio. Como é que funciona ali? Apesar de parecerem, é muito diferente. Sim, a gente tem áreas separadas. Hoje eu sou a gerente da agência, ali em Divino, né? Da agência no geral. E eu tenho ali 3 braços que eu falo, que são os meus gerentes de relacionamento de carteira, que é um gerente PF, uma gerente rural e uma gerente PJ. Eles trabalham em campo, né? Lá ali, fazendo os contatos, fazendo as visitas, girando as carteiras, que é o que a gente fala, e cada um deles tem um assistente dentro da agência para atender. Igual tem um assistente para atender o produtor rural, tem um assistente para atender o PJ, tem um assistente para atender o PF. E ali eu tenho outros setores. PJ e PF, gente, né? Pessoa física, normal, PJ empresário, né? Gente que tem uma empresa que paga CNPJ, né? Isso mesmo. E ali eu tenho uma área também de produtos, eu tenho uma área interna, porque às vezes as pessoas acham que, tipo assim, ela chega e pede um empréstimo, é só colocar ali. Não, tem todo um operacional. Então, a gente tem uma área operacional lá atrás que faz o lançamento das propostas, que renova os cadastros, né? Temos os caixas, né? Que fazem o atendimento. Legal, né? Então, porque, tem as igual eu falei, áreas. porque você é gerente geral, você tem que colocar isso tudo funcionar da melhor forma possível, né? A gente dá até um nome para isso daí, que chama workflow de serviço, né? Para trabalhar todo mundo em conjunto e muito bem, né? E você tem que... você que é responsável por isso, né? Eu falo assim, se der errado, a culpa é minha, se der certo, o mérito é deles. Sempre assim. Sempre e a outra pergunta é, qual que é a diferença entre uma corporativa para um banco? Isso daí é... Quando que eu procuro vocês? Quando que eu procuro um banco? Não, você não precisa procurar o banco, não. Você pode procurar aí, já matou uma das minhas curiosidades. Então, vamos lá. A maioria dos nossos cooperados, as pessoas têm essa dúvida e não sabem essa diferença, né? Nós somos cooperativa de crédito que presta serviços financeiros, alguns serviços que os bancos prestam, mas nós não somos banco. E qual que é a diferença? Vou explicar a principal diferença. Um banco, né, um banco convencional, ele tem os acionistas. Esses acionistas são os donos. Então, quando esse banco ele gera receita, ele gera lucro, vai dividir entre quem? Aqueles acionistas. Aqueles cabeça lá, aquele povo que está lá longe, que a gente não sabe ninguém quem é. A cooperativa é diferente. Por quê? A cooperativa, cada cooperado, ele tem uma participação. Então, ele é dono. Quando você se associa lá, você se torna um cooperado... Tem uma fatia. Você tem uma fatia. Legal. Então, quando a cooperativa fecha lá o exercício e dá aquele resultado, ele volta para quem? Para os cooperados. Ele não vai só para o acionista. E a cooperativa, né, diferente do banco que você vê hoje, você vai me dar razão. O que é que os bancos hoje estão fazendo nas cidades menores? Eles estão fechando a agência. Fechando as agências deles. Fechando a agência, para reduzir custos, né? Sim. Digitalizando cada vez mais Com o atendimento. certeza. A cooperativa, o Sicoob Crédito Sudeste, o nosso intuito é sempre ter esse atendimento humanizado, né? A gente costuma falar assim, o digital, que é o físico com o digital. A gente não deixa de atender aquele jovem que gosta lá do atendimento digital, de fazer tudo pelo celular. A gente tem uma agência digital exclusiva para isso e temos também nas nossas agências o aplicativo, várias coisas que a pessoa pode estar fazendo digital, mas a gente nunca vai abrir mão desse relacionamento. Então, aquela questão, né, que eu cresci escutando, não sei se é algo que repentino, talvez eu fale uma coisa que só eu escutei, né, mas que, por exemplo, o Sicoob é para produtor rural, isso não existe. Não. É algo que vocês escutam direto? Sim, mas sabe por quê? Antigamente, começou mesmo assim, existem cooperativas segmentadas, existem ainda, entendeu? Igual Sicoob Profissionais da Saúde, só profissionais da saúde podem ser. Legal. Antigamente, nós éramos só para produtor rural. Hoje, já somos livre admissão, então qualquer pessoa pode se tornar cooperado. Isso. Legal. Né? Então, assim, coisas que vieram mudando, né? Com o tempo. Então, hoje... Porque eu cresci escutando assim, né? Se eu quero trabalhar, legal, a gente pegar ali e fazer uma conta no Sicoob pra gente poder crescer. Sítio, eu tenho um sítio, né? Então, pegava, desenvolver tudo isso daí. Mas igual eu também trabalho, né? Eu tenho a PJ, 2. Então, a gente fica assim, não, agora eu vou buscar o banco. Não. E outra coisa, por isso que eu te falo que você não precisa procurar o banco. A cooperativa tem tudo que um banco tem. Até pro MEI?
Vou por falar. mês. Sim, Uma temos pessoa lá, vários. ela acabou de abrir a empresa dela, pequenininha, né? Fala assim, eu vou Temos, começar um pequeno empreendimento, vou ser meio microempreendedor, sim. eu consigo ir chegar lá e... Sim, a gente tem linha de crédito, nós temos os meios, né, de pagamento, maquininha, a gente tem maquininha alugada, a gente tem maquininha comprada, a gente tem cartão sem anuidade, né? Não precisa abrir conta em banco Sim, lá que você sim, não vai sim. ter onde recorrer quando você, né, quando precisar. Então, assim, a gente tem um leque de produtos para atender todos os segmentos, sabe? Todas as áreas, não é só o produtor rural. A gente tem a FEAGRO, que acontece 2 vezes ao ano, ela não é só FEAGRO. Você já foi na FEAGRO, te Oh, atendi na FEAGRO. comprei. Me arrancaram Ah, dinheiro, me levaram um carro. eu te atendi na FEAGRO. Então, assim, na FEAGRO, a gente tem coisas, né, para indústria, outras coisas, não só no agro. Então, assim, temos tudo que um banco tem. Só que com esse diferencial, quanto mais você movimenta na cooperativa, mais você vai ter essa participação do lucro no final do exercício. Então, é Legal. dinheiro que volta para você. Quando você está movimentando num banco convencional, você vai lá, movimentar, você vai gerar receita para quem? Para os Os banqueiros lá, que você não banqueiros, né? A sabe gente nem sempre quem fala é. que é sempre os banqueiros, né? Quem lucra é os E banqueiros. na cooperativa, gente, é tão gratificante quando fecha lá o exercício, tem a distribuição de sobra, você vê que o dinheiro cai na sua conta. É lindo de ver, sabe? Nossa É senhora, e a lindo. pessoa sem fazer tanto esforço, que é vocês que estão trabalhando pro dinheiro E tipo assim, então movimentar. quanto mais, essa distribuição ela é feita assim, quanto mais você Sim, sim, movimenta, sim. mais você tem o retorno. E outra coisa diferencial das cooperativas também, você vê o tanto de evento que as cooperativas incentivam né, na A gente cidade. nem escuta dos bancos grandes, Então, né? assim, de acordo, né, a gente tem os princípios do cooperativismo. O 7º princípio do cooperativismo, ele é o interesse pela comunidade. Então, a gente também tem esse interesse de estar destinando parte dessas sobras, dessas receitas, para desenvolvimento das comunidades onde a gente está inserido. Você vê que, né, que a gente participa de dias de campo, várias festas que são feitas pelas prefeituras, Uhum. eventos culturais, né? Nós temos um trabalho muito bacana de educação financeira que a gente faz nas escolas. A gente tem um colaborador lá da área de OQS, que é o Hendrick, especialista nessa parte de educação financeira. Ele dá palestra nas escolas. Nós já fizemos projetos bacanas aqui nas escolas Muito de bacana. Fervedouro. Já fizemos lá em Divino, como faz em toda a região. São Francisco sempre tem esse tipo de ação em parceria com a Secretaria de Educação. Eu falo sim, né? Depois eu vou te perguntar também, mas eu acho que no seu caso não vai ter, que você acertou muito, né? Eu Ah, falo que se eu pudesse, eu teria começado minha vida diferente, principalmente pela área das finanças. Sabe por quê? Mariana, para você, eu falo que dinheiro não reflete nada na vida da gente. Porém, ele é é necessário. necessário. Então, para você alcançar os seus sonhos sem frustração de pegar e às vezes passar uma noite sem dormir, né? Eu É. conto que se não fosse meu pai, eu tinha quebrado, né? Porque toda vez que você dá um passo muito além daquilo que você pode, a sua queda vai ser muito grande, É, dependendo do nível que você tá, sim. né? Então, uma coisa é você pegar e falar, vou fazer uma dívidazinha. Uma coisa você vai É. falar assim, vou fazer um investimento. E Uhum. aquele investimento às vezes pode te quebrar, né? Sim. E não entender de como que funciona finanças, Uhum. nossa, isso eu acho que foi meu maior prejuízo. Eu não sabia nem o que era um fluxo de caixa, Uhum. né? E ali foi, porque eu fui criado assim, vamos trabalhar muito e a gente trabalha muito, vem o retorno. E que eu não sou de gastar. Então eu falei, eu Entendi. trabalho muito e E eu aí vou ter o eu vou ter retorno. o retorno. Aí o que Sim. eu fiz? Fui lá, fiz um baita de um investimento e o que aconteceu? Não veio o retorno para pagar o investimento, Sim. né? Olha para você ver. Então, a É. educação financeira é tudo, É isso. Mas né? você tocou no ponto-chave. Nós temos a tendência de seguir o nosso modelo familiar, Sim, né? Você sim. vai seguir o quê? Aquilo que você tá vendo seu pai e sua mãe fazer. Como seu pai e sua mãe lidam com dinheiro, né? Eu Uhum. venho ali da minha família, onde meu pai trabalha muito, 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 e a gente também sempre gasta muito, muito, muito. Então, assim, eu cresci com esse modelo familiar. Por isso da importância hoje até de ter essa base de educação financeira nas escolas desde pequenininho. Porque senão você vai sempre repetir ali, ou você vai repetir, ou você vai passar por uma frustração muito grande ali familiar relacionada a dinheiro, que você vai
seguir um exemplo ao contrário, né? Sim, sim. Mas qual a importância dessa questão da educação financeira? Isso que você falou assim, não sabia nem fazer um fluxo de caixa. Hoje em dia, a gente vê que muitos, até os produtores rurais, muitas vezes não tem nem o controle de quanto que uma saca de café custa para ele saber se aquele preço que ele está vendendo o café, ele está lucrando ou não. É tudo. Você sabe por quê? Empreendedorismo, finanças, isso daí ele é aplicado em toda a área da sua vida. Não importa Sim. se você... Eu falo, não importa se é na sua carreira, se você vai ser na sua empresa, não importa se é na sua renda familiar. Você tem que Sim. empreender ali dentro, Sim. né? Não tem Você escapatória. tem que saber fazer a gestão, né, Porque dos seus senão... recursos ali. Meu pai sempre falou uma coisa comigo, porque eu sou uma pessoa muito tranquila e muito brincalhão. Eu não tenho muito problema com a vida, né? E aí, meu pai sempre falou assim, e eu entendi isso quando eu passei. Ele falou assim, meu filho, uma dívida corrói a pessoa. Porque ela vai tirando a sua paz. Né? De algum lado ela vai tirar. Sim. Então, por mais que você seja tranquilo, ela vai te destruindo ali de pouquinho a pouquinho. Né? Eu falo que foi muito importante pro meu crescimento, porque eu nunca aceitei muito, tipo assim, aconteceu e agora, olha só, acabou. Não. Eu sou aquele tipo assim, Maiana. Peguei, falei assim, vou acordar mais cedo e vou estudar, eu vou aprender. O que eu vou fazer para me sair daqui? Aonde que vai dar? Aonde que eu vou arrumar recurso? Né? E isso daí é o que você fala. E você oferecer, né? A cooperativa oferecer isso daqui para as pessoas já... Nossa, você vai evitar muitos erros na vida dela, melhorar dentro da família. Eu falei, melhor até que mulher que nunca reclamou do marido e falar assim, meu marido não me leva a sair e fala, tô sem dinheiro. Se tem educação financeira, não tem briga. Exatamente, né? Isso é muito importante. Então, assim, a educação financeira, você saber administrar os seus recursos, né? Isso vai te trazer um privilégio. Quando você faz alguns cursos, alguns treinamentos, você vai abrindo o olho e você pensa assim, cara, como eu não pensei nisso antes? Eu falo que se eu tivesse começado lá com 13 anos, que eu comecei embrulhando o ovo de Páscoa, administrar melhor o meu dinheiro, né? Hoje eu já teria uma condição melhor para outras coisas, né? E eu te falo assim, a gente trabalhar na instituição financeira também é perigoso, sabe? Porque a gente começa a perder um pouquinho a noção do valor do dinheiro. Eu já ia falar com você, com isso agora, vocês que tá lá, não erra, não. Não, porque assim, a gente às vezes tá acostumado a lidar com números grandes de empréstimo, né? Então, quando você vai falar um valor, você fala assim, mas é só aquele valor? Mas não é, você vai pensar, é aquele valor. Então, a gente passa por esse processo de educação financeira. Viu, mãe? Não é só eu, não, hein? A senhora que tá sempre assistindo aí. Quando eu falo pra senhora que 3 mil não é dívida, a senhora não... Você não fala comigo, né? não. Tá Minha mãe chega lá e fala assim, eu acho que vou comprar isso daqui, mas tá muito caro, 3 mil reais. 3 mil nem é dinheiro. Não, mãe. Nada. Aí eu disse, vai lá no Cicobi, a gente arruma rapidinho. Vai pagando suaves prestações, nem sei. E é isso aí mesmo, sabe? É uma coisa importante que você aprenda desde cedo para isso que você falou, não vir a ter problemas futuros, né? Quantas pessoas a gente vê que adoece por questões de problemas financeiros, pessoas que tiram a vida, né? Então, assim, é algo sério. E aí a cooperativa tem essa preocupação, coisa que você não vê. Um banco tem uma preocupação em trazer educação financeira, né, para a comunidade. E a gente tem esse colaborador lá, o Henrique, que é top, ele é super expert no assunto. Faz palestra para todas as idades. Sabe falar, sabe ensinar. Sabe falar, sabe ensinar. E a gente leva ele nas escolas. A gente tem um trabalho lá em Divino, um projeto em parceria com a professora Juliana, lá de empreendedorismo jovem, onde a gente faz uma feira lá. Eles fazem mesmo, criam um projeto de empreendedorismo. Sim. E tem lá o dia da feira, é super bacana. Posso fazer uma outra pergunta, assim? Tem, né, com certeza, você falou das áreas específicas, né? PJ, PF, e a área, né, do produtor rural, né? Tem recursos especiais para cada área? Por exemplo, eu tenho minha empresa, né? E eu preciso trabalhar a gestão financeira da minha empresa. Como que eu vou... Às vezes um aplicativo, um software, ou alguma coisa do tipo, né? Que igual eu tô falando, tem isso daí? Então, para começar, o Cicobi, ele já tem um aplicativo ali que chama Minhas Finanças,
que é justamente para você já organizar a sua vida financeira. Legal. Isso é independente, né, de cooperado ou não, você pode baixar lá e já usar para fazer a gestão pessoal, né? Aí, relacionado a linhas de crédito, né, que você quer saber específico para cada segmento, temos específico para cada segmento. Até brinquei com você, né? Precisar expandir o negócio, a gente tem uma linha de expansão de atividade específica aí para o PJ. Tem as linhas destinadas a produtor rural, tem igual a gente tem essa preocupação, Rodolfo, em estar atendendo de forma personalizada, né? Tanto é que existe essa segmentação nesse sentido, de atender você de acordo com o seu perfil. Dependendo da necessidade. Isso, com o seu perfil. Igual eu tenho a minha gerente PJ, que ela fica o dia inteiro na rua, rodando as empresas, atendendo com os produtos PJ, para tratar daquele público ali na particularidade dele, na necessidade dele. Então, ela tem a especialidade dela nesse ramo. Eu tenho a Ju, que é a minha gerente rural, que ela tá em campo, ela tá aí na zona rural visitando, indo lá, conhecendo o negócio, Legal. produtor. Esses gerentes de relacionamento, eles são essa função deles, tá? Realmente tendo esse contato, relacionamento. Né? Mais um diferencial da cooperativa. Ir Nossa, a campo. Eu achei isso daí sensacional. Isso, ir a campo. A gente, agora em Divina eu tenho 3, né, para trabalhar para mim. Aqui em Fervedouro éramos eu e a Janaíne, né? A Janaíne na área rural e eu fazendo PF, PJ. E assim, a gente sempre rodando, sempre visitando. O diferencial da cooperativa. Legal demais. Né? A gente tá lá na casa da pessoa, tá lá na empresa da pessoa, né? Só o PF que fica mais dentro da agência, fazendo os contatos por telefone, porque geralmente pessoa física, ele é um servidor, né? Ele é um CLT, que tá lá na empresa no horário comercial, então não dá para você ficar visitando. Não tem como você parar o mas trabalho aí o Fabrício, que é o meu gerente PF, tá lá o tempo todo em contato via ligação, via WhatsApp. A gente atende as pessoas, resolve, né? Tipo assim, tira dúvidas via WhatsApp, coisa que hoje em dia você não vê nos bancos, né? Se você não ligar, se não for lá, você não resolve. Nossa, então, me mata de raiva aqueles robôs assim, que quando você manda mensagem, aí vem uma resposta. E outra coisa, tá? Assim, a gente nunca vai abrir mão do atendimento personalizado e pessoal. Legal demais. Diferencial, tudo que aquilo que é diferente, né? Eu falo que tem cuidado. A gente sempre fala muito disso aqui nos programas, né? Que a gente recebe pessoas de diversas áreas, que o segredo de tudo é o serviço personalizado. É você entender a necessidade, né? Ontem eu contei, vou contar de novo, que é a história de um dos últimos ensaios que eu fiz. Uma menina linda, de bonita, pegou e acostumada a fazer fotos com vários fotógrafos, veio fazer foto comigo. E aí, na hora que eu tava tirando foto, eu tava mostrando ela. E eu nunca tive contato com outro fotógrafo. Eu sou fotógrafo, sim, né? Igual eu falei com você, da curiosidade. Eu só aprendi sozinho, nunca fiz curso nem nada. E aí, mano, ela pegou e mostrando pra ela assim, falou assim, ó, olha aqui, vamos montar primeiro o cenário das luzes, né, que fotografia e luz, o que você acha aqui? Ela falou, eu acho que tá um pouquinho muito escuro, eu não gosto muito assim. E aí eu fui conversando com ela, e ela tá assim, nossa, isso nunca aconteceu. E aí depois eu fui editar, só que eu nem dei ideia pra isso. E aí quando eu fui editar, fui fazer a edição, né, aí eu falei, como é que você gosta da sua pele? Você gosta dela mais quente, você gosta dela mais clara? Como que você gosta? Ela falou assim, nossa, pra foto eu gosto da minha pele mais quente, mas pessoalmente eu gosto dela bem branquinha, mas pra foto eu odeio ela bem branquinha, ficou um fantasma. E aí, na hora que eu terminei, ela falou assim, olha, eu nunca fui atendida dessa forma. O atendimento faz toda a diferença. Nunca fui atendido. E eu não fazia isso de assim, eu tenho que fazer pra me ganhar cliente. Eu fazia normal, bem atendido. É algo seu já, né? Isso, natural do seu trabalho. Assim, e aí a gente vai vendo, quando a gente começou a receber as pessoas aqui, que o segredo de muitos dos trabalhos é o atendimento. Sim. É a pessoa ter contato com o gerente. Sim. Né? Quantas pessoas que... Não, o gerente, ó. Não, eu gosto do contato, eu gosto do atendimento, tanto que eu nunca me identifiquei em trabalhar assim, em área interna, sabe? Eu gosto ali do público, né? E é isso que você falou. Antigamente usava-se aquele termo assim, atenda a ele como você quer ser atendido. Isso não existe. Você tem que atender como ele quer ser atendido. Porque cada um é de um jeito, né? Cada pessoa gosta de ser tratada de uma forma. Então, a gente tem que ter aí no dia a dia esse cuidado, né? Com o outro, cuidado. Eu falo muito com a minha equipe lá, assim, falo assim, gente, todo atendimento, tudo que chegar até você, pensa se fosse você no lugar daquela pessoa. Com certeza. Eu falo assim, às vezes a gente usa termos técnicos, que pra mim, pra eles, é muito óbvio, né? A gente tá acostumado ali, você tá ali durante o dia a dia, então tem coisas que a gente fala assim, que é muito óbvio pra nós.
Mas para você que não tá no nosso ramo, não é óbvio. Igual falando do PJ, PF, a Isso, pessoa nem exatamente. relaciona o que é uma pessoa Isso. física, né? Então, assim, seja claro, objetivo e principalmente pensa se fosse você ali. Não que você vai atender ele como você queria ser atendido. Você tem que atender ele como ele quer ser atendido. Mas aí pensa se fosse você. O que você esperaria ali, né? No mínimo, o mínimo. Então, assim, a gente tem que aprender a ter essa empatia. Se você quer lidar com o público, você tem que ter empatia. Porque às vezes eu vou estar lá sentado na minha cadeira, eu vou estar, vai ser mil maravilhas. Eu vou ter ido na academia 4h30 da manhã, eu já vou ter malhado. O tempo tá passando, eu não posso deixar isso passar não, tá, gente? Senão os pessoal me matam. Eu já tô lá ligada no 440, mas eu já tô lá no meu nível, né, legal. E chega uma pessoa ali que já passou por 1001 problemas pela manhã, e já a vida dela já deu uma volta e ela já chega ali daquele jeito, entendeu? Então, assim, eu tenho que ter empatia de entender o momento do outro. E em tudo, né? Tudo, inclusive, eu sempre dou o assunto do relacionamento, né? Porque, inclusive no relacionamento, às vezes você entender o momento de falar, entender como tratar a pessoa, é uma chave, né? Para você ter um bom relacionamento. Vou te dar outro exemplo aqui agora. Você trabalha muito, faz muita coisa. Se você não tiver uma forma de entender muito bem com o seu marido, não vai. Né? E o meu marido entender a minha ausência, né, entender coitado? Sua ausência, não vai. Eu falo assim, que eu agradeço a Deus que ele, tipo assim, é um paizão, né? Que ele fica lá com o Pedro pra mim, cuida do Pedro, assim, às vezes até melhor do que eu. E entende muito a minha ausência, porque assim, a minha função hoje, eu tenho que me doar muito, né? Pra quem aí quer ser gerente um dia de cooperativa, saiba que você tem que ter disponibilidade, porque assim, não vai ser sempre que você vai trabalhar ali de 8 a 5. Sim. Tem os eventos, né? Tem os treinamentos. As viagens. Então, assim, você tem que ter essa disponibilidade, porque a cooperativa precisa disso, eu entendo, é minha função. Então, assim, conciliar isso com o marido, com casa, com criança. Vamos pegar aí, né? explica pra nós o segredo, a chave do sucesso aí, gente. Pra você, mulherada, mãe, pra você que sonha em trabalhar, estudar. Eu falo assim que a minha... Se arrumar, né? Se cuidar, né? Por trás da criação do meu filho, eu tenho, assim, anjos, né? Eu tenho a minha mãe, que tá ali sempre me ajudando. Eu tenho as minhas cunhadas, que me ajudam demais também. Tenho o meu marido. Deixa eu ver uma câmera que desligou ali. Pode continuar falando. Tenho o meu marido, né? Que, assim, é um paizão que tá lá com ele agora também, nesse horário, pra eu estar aqui. Então, assim, a rede de apoio, ela é muito importante. E eu, graças a Deus, desde o início, eu sempre tive uma rede de apoio, assim, maravilhosa. Não tenho o que reclamar nesse sentido. Mas eu acho, assim, nem sempre tudo fica 100%, sabe, Rodolfo? Porque não tem como, né? Porque, assim, exigem que nós sejamos boas mães, trabalhando fora, e exigem que a gente seja muito boa profissional, mesmo tendo as atribuições de mãe, de dona de casa, de esposa. Então, assim, a gente sempre vai acabar deixando a desejar uma hora ou outra em alguma coisa. E sem contar de não esquecer o lado de ser mulher, né? Que a sociedade ainda te cobra de estar ali sempre bem arrumada, sempre coisa. Então, assim, aí você tem que conciliar isso tudo. Às vezes nem sempre vai dar. Às vezes você vai me ver lá maquiado, cabelo arrumado, às vezes você vai me ver lá de cabelo preso, que eu não lavei o cabelo naquele dia, né? E menino que não dorme à noite, então às vezes dá pra eu ir na academia a semana inteira. Às vezes não dá, às vezes dá pra ir 2 vezes e a gente vai levando. Aproveita todo o tempinho que tem, todo né? Todo o tempo que tem. Quando eu trabalhava em Fervedouro, quando eu ganhei o Pedro e eu voltei a trabalhar, como ele ainda não dormia bem à noite, o que eu fazia? Eu malhava na hora do almoço. Eu ia na academia, o menino deu a chave, eu ia lá, malhava 40 minutinhos, voltava pra agência, tomava um banho com 10 minutos, almoçava com 10 minutos e tava lá pra atender. Só vendo você, a gente vê que você é uma pessoa muito estável, né? Existem vários tipos de pessoa. Você é uma pessoa muito regrada com você mesmo? Assim, nós temos 8 minutos aqui pra terminar o podcast. Regrada... Assim, eu falo assim... Organizada? Eu vou pegar e eu vou marcar aqui. Eu vou todos os dias, meio-dia pra academia. Meio-dia você tá indo pra academia. Sim. Eu vou estudar todo dia à noite eu tô estudando. Você é aquela... Ai, eu tô com preguiça. Nem sempre a gente tá 100%, né? Nem sempre. Mas assim, eu me cobro muito. Isso eu me cobro, sabe? Às vezes até eu acho que eu tinha que me gloriar um pouco mais, às vezes, das coisas que eu faço, que eu consigo, porque eu tô sempre me cobrando e achando que tá pouco,
né? Então, assim, que eu tô fazendo pouco, eu poderia estar entregando mais. Como eu te falei, depois que você vira mãe, você não tem muito controle de muita coisa, né? Mas eu tento, né, me colocar ali dentro do que eu me proponho a fazer e ter essas regras comigo mesmo, ter essa disciplina com o que eu gosto, com o que eu quero fazer. Eu falo que hoje essa questão da atividade física é algo que me faz bem psicologicamente, né? Eu, graças a Deus, não tomo remédio para ansiedade, não para nada. Isso me faz muito Dorme bem. bem? Durmo muito bem. Durmo muito bem. Acordo cedo, né? Então, Oh, 9 horas eu já tô morrendo de sono. Então, assim, durmo muito bem. Então, a atividade física, ela me ajuda no restante. Eu sou a Maiana de um jeito no dia que eu vou na academia de manhã e a Maiana de outro jeito no dia que eu não vou. Então, assim, é parte da minha vida, né? E aí a gente vai conciliando as outras coisas. assim, a gente vai falando muito, o papo vai ficando bom É. demais. Eu tenho algumas coisas para te perguntar, né? Pra gente poder ir terminando. Ah, uma pergunta pessoal. Se pudesse fazer novamente todo o trajeto, faria ou Com faria certeza. diferente? Não, com certeza. Assim, eu tenho Hoje você se muito. encontra dentro da sua Sim, profissão? sim. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, sabe? Tenho muito orgulho. E igual eu falo, eu demorei aí. Às vezes as pessoas hoje estão no imediatismo, né? Você lembra lá no início que eu te falei que eu olhava pro meu gerente lá em Divino e falava que eu queria a cadeira dele? Hoje eu tô lá. Tá lá. Mas E foi quanto um tempo eu demorei para tempo para chegar? chegar lá, Né? né? Eu queria muito ser a gerente da agência de 14 Divino, anos. onde eu comecei. 14 Era o que eu anos. queria lá atrás. E hoje eu tô lá. Vai fazer um ano agora, dia 15, que eu estou onde eu queria estar. Então, assim, hoje em dia as pessoas querem tudo muito pra ontem. Entendeu? Você tem que viver o processo. Você acha que se naquele dia o Gilberto falou pra mim assim: você vai ser gerente lá em Alto Caparaó. Ele falasse assim: você vai ser gerente aqui em Divino. Eu tinha capacidade? Não tinha. Eu tinha bagagem? Não tinha. Eu não tinha, Não entendeu? tinha. Então, assim, a gente tem que aprender a viver o processo, entendeu? E aproveitar o tempo, né? Igual eu falei, Sim, né? Volta naquilo que a gente disse. O tempo vai passando. Se você der mole, né? é, Aproveita o pequenininho. Volta naquilo que eu disse da agência pequena lá de Caparaó que você foi. Depois você veio para Fervedouro. Agora você está em Divino, né? Uma das maiores cidades da nossa pequena sim. região aqui, Uma das né? maiores agências da cooperativa. Hoje Não. nós somos 27 agências, né? Nós estamos ali entre, se não me engano, a segunda ou terceira Olha para maior você agência da ver. Olha para cooperativa. você ver, né? Sim. Olha o absurdo Um que é. desafio imenso, assim, Né? Para né? Que você eu... bater meta, tudo Sim, funcionar, né? Então, é igual você disse, você tem que aproveitar o processo para você chegar lá e chegar com muita sabedoria, né? Para conseguir isso. fazer funcionar. E então, assim, outra pergunta, né? É, tem como crescer mais dentro da sua Tem, área? Você pretende? pretendo. Tem como crescer mais? Tem como crescer mais. Hoje na cooperativa, como eu te disse, ela está trabalhando muito essa questão do plano de sucessão, de que as pessoas que já estão mesmo na cooperativa cresçam e assumam outros cargos. Acima de mim agora tem a gerência de negócios, que é onde a gente pega uma regional Só queria te ali, falar. você É o gerente gerente de geral? gerentes, eu vou ser gerente de gerentes, digamos assim, Isso. né? Que é algo que eu almejo para o futuro, né? Eu cheguei em Divino agora, eu tenho que entregar o meu trabalho lá em Divino, assim como eu fiz em Fervedouro, não vou dizer que só vão ser 9 anos, né? Porque eu fiquei muito tempo em Fervedouro. Mas eu vou entregar um trabalho bacana em Divino e eu almejo, sim, dar seguimento aí na minha carreira, eu almejo crescimento na cooperativa, é o que eu gosto, como eu te disse, foi Deus que escolheu para mim, antes que eu escolhesse, e assim, é o que eu gosto, sabe? As pessoas que lidam comigo falam assim, não, realmente a gente vê que você gosta, porque gosto mesmo, gosto da cooperativa, gosto do Sicoob, sou sangue verde, defendo essa cooperativa mesmo, e assim, quero ainda crescer muito aqui, sabe? Porque eu gosto de lidar com pessoas, gosto da gestão de pessoas, apanhei muito ao longo do caminho para aprender, mas venho aprendendo todo dia eu aprendo com eles lá, eu falo assim, eu tô aprendendo com vocês aqui todo dia, a ser um pouco melhor, né? Porque a gente tem que se espelhar nas pessoas também para buscar ser melhor. Uhum. E se fosse dar uma dica para quem tem vontade de entrar nesse mundo, né? O que Sim, que você falaria para aquele pessoa talvez mais velha, mas talvez para o jovem? O que que você sim. falaria assim, ó, se busca isso daqui, ó, melhorar nisso daqui que você vai ter chance de entrar. Seja visto, se posicione, né? Seja, primeira coisa para a juventude aí, se posicione. Tenta tomar uma liderança lá na sua escola, no seu grupo, se posicione, se muna de conhecimento, de embasamento, né, teórico, para você poder estar se destacando e se posicione.
entendeu? Porque quando você se prepara e se posiciona, se coloca disponível, né? Dá a cara a tapa que eu falo assim, que eu gosto quando a pessoa chega lá na minha mesa e fala assim, ó, vim trazer meu currículo. Eu quero entrar por causa disso, disso, entendeu? Se posiciona, porque o mundo precisa de pessoas assim. Se posicione. E mais uma, não sei se vai dar tempo, vai mais uma, que eu queria, assim, por exemplo, tem com os bancos, né? Hoje, né, quando a gente vai procurar para fazer no corporativo, né? Eu quero abrir uma conta, né? Ali em Fervedouro, em Divino, né? Se a gente quer abrir uma conta para estar sendo atendido, né? Tem diferença, sim, por exemplo, eu vou abrir pelo celular. Tem como abrir a conta pelo celular? Tem. Nós Então, temos um PA digital com um gerente, pessoa, assim como eu, para te atender lá pelo WhatsApp, que é a Letícia hoje, que é a nossa gerente legal. digital. Mas aí, então, assim, tem diferença para mim entrar em contato, por exemplo, porque você está lá Divino. Se eu abrir a conta ali em Fervedouro, eu vou conseguir ser atendido por você em Divino? Sim. É uma das dúvidas que eu tenho. Porque eu Nós- acho que banco não é assim, né? Não. O que acontece? Cooperativas, a gente usa o sistema Sicoob, mas nós somos cooperativas independentes, né? A minha hoje é a Crédito Sudeste, com a nossa central em Muriaé. Nós temos 27 agências. Nessas 27 agências, você vai conseguir resolver praticamente tudo. Você só não vai conseguir, assim, pegar um cartão que vai chegar na sua agência de destino, né? Pegar um talão de cheque que vai chegar na sua agência de destino. Mas qualquer outro tipo de atendimento você vai ter nas 27 normal. Então se eu for para BH, tem um Sicoob lá, não vou ser atendido? Vai, com umas limitações de valores, né, para saques, coisas, mas vai ser atendido também normalmente. Então tá ótimo, então. Tá bom? Então foi um prazer muito grande, Igualmente. né? Hoje o Sicoob ali, ele tá localizado em qual local ali de Divino, Em né? Divino, Que é a sua na agência. rua principal ali mesmo, onde você vai subir pro Morro do Sabão, famoso Morro do Sabão, né? É bem ali na principal, facinho do lado da prefeitura. Tranquilo. Facinho. E tem como abrir, então, a conta também digital. Digital. Quem gosta só de digital, tem lá o digital, tranquilo. Mas quem gosta de ir lá tomar um cafezinho, vai conversar, bater um papo com a gente, né? Nós estamos lá então pra tá atender. ótimo. Foi um prazer, minha amiga. Igualmente. Vai ficar um convite ali, né, pra você vir novamente. É muito falar assunto, um pouco né? mais. É Nossa, muita o tempo foi coisa. passando, a câmera desligou de novo. Não, é assim, tá Mas bom. muito obrigado por Igualmente. tudo, tá bom, minha amiga? Foi um Agradeço. prazer muito grande, um enriquecimento. Eu tava doido pra vir um bancário aqui, uma pessoa pra contar de dinheiro. Cooperativista. Aí, me Bancário, corrija. não. Isso aí. Então, foi um prazer muito grande, tá bom? Igualmente. Muito Eu que obrigado. agradeço. E por vocês também, né, gente? Tchauzinho.